No instante em que o sol se pôs sobre as colinas de Sintra, João sentiu o mundo desabar sob seus pés como as muralhas de um castelo medieval em ruínas. Ele, o herdeiro de um império de vinhos que se estendia dos vinhedos do Douro ao Atlântico, acabara de ser expulso da mais prestigiada Universidade de Lisboa por um escândalo que não era nem de sua autoria, mas que carregava o peso de seu nome. E ali, no jardim da quinta familiar, onde o ar cheirava a jasmim e segredos enterrados, um homem simples, com mãos calejadas pela terra, ergueu os olhos e disse: falhas não definem um homem, senhorinho. Elas constroem. João recuou, o coração martelando como o sino da igreja de Mafra ao longe, pois aquelas palavras, ditas por um zelador que ele mal notara antes, cortaram mais fundo do que qualquer crítica de seu pai. Miguel, o jardineiro de olhos castanhos como a terra úmida de Portugal, não piscou, ele apenas continuou a podar as rosas, como se o universo inteiro não tivesse acabado de tremer. Naquele momento, João soube que sua vida, um emaranhado de expectativas sufocantes e desejos reprimidos, estava prestes a colidir com algo cru, real e terrivelmente perigoso, a verdade de quem ele era, um jovem gay lutando contra o peso de uma herança que o asfixiava. A Quinta de Sintra, com suas torres de pedra cobertas de era e vistas para o Palácio da Pena, era um refúgio para os ricos, mas para João, era uma prisão dourada. Aos 25 anos, ele carregava o legado de Eduardo Almeida, o bilionário cujos vinhos enchiam as mesas dos palácios europeus e cujos negócios tocavam o coração da economia portuguesa. Mas João falhava em tudo, nos estudos de enologia que seu pai impusera, nas festas sociais onde sorria para herdeiras que o deixavam indiferente, e, acima de tudo, em aceitar o amor que latejava em seu peito por homens que nunca ousava tocar. A família, católica devota e ancorada nas tradições do Alentejo, via sua fraqueza como uma mancha, um rumor sussurrado nas salas de jantar de Lisboa. Você é um Almeida, repetia o pai, com voz de granito. Haja como tal. Naquela noite de outono, após o escândalo da universidade, uma acusação falsa de plágio orquestrada por um rival invejoso, João fugiu para a Quinta, deixando para trás o caos da capital. O ar fresco de Sintra, carregado de névoa e lendas de mouros, prometia esquecimento, mas o que encontrou foi Miguel. O zelador, um homem de 28 anos originário das terras áridas do interior de Beja, chegara à Quinta 3 anos antes, contratado por sua habilidade em domar jardins selvagens. Miguel era alto, de ombros largos moldados pelo trabalho braçal, com uma cicatriz fina no queixo de uma queda na infância e um sorriso que iluminava como o sol de Évora em verão. Ele era gay, mas guardava isso como um tesouro enterrado, sabendo que em uma Portugal ainda marcada por olhares enviesados, a discrição era sobrevivência. João o vira antes, é claro, o homem que varria folhas ao amanhecer ou regava as oliveiras ao entardecer, mas nunca como algo além de um vulto no fundo do quadro. Agora, porém, após aquelas palavras no jardim, ele não conseguia desviar os olhos. Como você faz isso? Perguntou João na manhã seguinte, aproximando-se de Miguel enquanto este escavava um canteiro de lavandas. Como você planta raízes em terra que não é sua e ainda assim parece inteiro. Miguel parou, limpando o suor da testa com o dorso da mão, e olhou para João com uma intensidade que fez o ar crepitar. Porque eu aprendi cedo, senhor, que confiança não vem de ouro ou diplomas. Vem de saber que, mesmo se a tempestade vier, você tem o que plantou dentro de si para renascer. Aquela conversa marcou o início de algo frágil, como uma semente sob a primeira chuva. João, impulsionado por uma curiosidade misturada a desespero, começou a rondar o jardim mais do que o habitual. Ele, que crescera entre lacaios e lições de etiqueta, agora observava Miguel com fascínio, o jeito como ele falava com as plantas, como se cada pétala guardasse uma história, ou como ria baixinho para si mesmo ao encontrar um besouro escondido. Miguel, por sua vez, via em João não um herdeiro mimado, mas um pássaro de asas cortadas, ansiando por voar. Venha, ajude-me aqui, disse ele um dia, estendendo uma pá suja de terra. João hesitou, as mãos macias tremendo, mas pegou a ferramenta. Pela primeira vez, sentiu a terra real sob as unhas, não a abstração de salas de aula. Dias se transformaram em semanas, e o que começou como conversas esparsas evoluiu para confidências ao luar. Sentados no banco de pedra sob o carvalho centenário, eles falavam de tudo. João desabafava sobre o pai, cuja ausência em casa era preenchida por exigências por telefone, sobre as noites em Lisboa, onde beijava sombras em becos escuros, temendo ser visto. Miguel compartilhava memórias do Sul, a mãe que costurava vestidos para festas de São João, o pai que partira cedo, deixando-a criar o irmão mais novo com mãos que deviam colher uvas. Eu soube que gostava de rapazes aos 14, confessou Miguel uma noite, voz baixa como o sussurro do vento nas eucaliptos. Mas lá em Beja, isso era como confessar roubo de gado, te caçam e te lincham quieto. João sentiu um aperto no peito, não de pena, mas de reconhecimento. Eu finjo todos os dias, admitiu ele. Para o meu pai, sou o filho perfeito que vai casar com uma herdeira e perpetuar o nome. Mas por dentro eu me odeio por não ser suficiente.
A confiança brotava devagar, como as videiras no Douro após o inverno. Miguel ensinava João não só a jardinagem, como podar sem ferir, como nutrir o solo com paciência, mas lições mais profundas. Veja esta rosa, dizia, tocando uma flor vermelha como sangue fresco. Ela luta contra o espinho para desabrochar. Você também luta, João. Mas pare de se ver como a espinha, veja-se como a flor. Palavras simples, mas para João, eram como o fado que ecoava nas rádios de Coimbra, melancólicas e curativas. Pela primeira vez, ele ria de verdade, sem o peso da performance social. E Miguel? Ele se pegava prolongando as pausas, os olhares demorando um segundo a mais, o coração acelerando quando João limpava a terra das mãos e sorria, olhos azuis brilhando como o Tejo ao pôr do sol. Mas o idílio de Sintra não duraria intocado. Rumores começaram a circular na vila, o jovem senhor da quinta, visto demais no jardim com o zelador. Um empregado fofoqueiro, invejoso do afeto crescente, sussurrou para uma prima distante, e logo o veneno chegou aos ouvidos de Eduardo Almeida. O que é isso que ouço sobre você e um servo? Trovejou o pai por videochamada, o rosto enquadrado por estantes de livros raros em sua mansão no Chiado. João congelou, o telefone tremendo em sua mão enquanto Miguel, ao fundo, fingia arrumar ferramentas. Pai, é só amizade. Ele me ajuda a pensar. Mas Eduardo não ouvia, para ele, era uma ameaça ao legado, uma fraqueza que poderia manchar o império. Volte para Lisboa amanhã. E corte isso, ou corte sua herança. A ordem caiu como uma enxada no peito de João. Ele confrontou Miguel naquela tarde, sob a chuva fina que lavava as colinas. Eles sabem. Meu pai vai me arrastar de volta, e você? Você vai ser demitido por minha causa. Miguel, encharcado mas firme, pegou as mãos de João, o primeiro toque real, elétrico como um raio de verão. Não por sua causa, João. Por medo deles. Mas eu não fujo de tempestades. E você? Naquele instante, algo se quebrou e se reconstruiu, um beijo hesitante, salgado de chuva e lágrimas, selando uma promessa silenciosa. Não era luxúria, mas uma âncora em meio ao caos, um juramento de que o amor, mesmo proibido, era a raiz mais forte. A partida de João para Lisboa foi um exílio disfarçado de dever. Instalado em um apartamento opulento com vista para o Castelo de São Jorge, ele mergulhou em reuniões da empresa, assinando contratos de exportação para o Brasil e Angola, mas sua mente vagava para Sintra. Cartas, não e-mails frios, mas bilhetes rabiscados em papel de embrulho de sementes, chegavam de Miguel. As lavandas florescem sem você, mas esperam sua volta. Confie na terra, como eu confio em nós. João respondia em segredo, escondendo as palavras como contrabando. Mas a pressão crescia. Eduardo forçava a jantares com potenciais noivas, mulheres de famílias vinícolas do Dão, cujos risos ecoavam vazios em seus ouvidos. Escolha uma, João. Ou perca tudo, ameaçava o pai, ignorando os sinais de angústia no filho. Enquanto isso, em Sintra, Miguel enfrentava sua própria tormenta. O capataz da quinta, um homem ríspido de Trás-os-Montes, o confrontou. Você acha que pode seduzir o patrãozinho e sair impune? Isso aqui não é Sodoma. Demissão pairava como uma guilhotina, mas Miguel resistiu, trabalhando o dobro para provar seu valor. Noites eram passadas escrevendo poemas curtos, inspirados no fado de Amália Rodrigues, sobre amores que florescem em solos áridos. Ele sonhava com João, não como o herdeiro, mas como o homem que aprendera a plantar com ele, vulnerável, mas crescendo. O primeiro grande conflito explodiu em uma gala beneficente no Museu Nacional de Arte Antiga. João, impecável em smoking, era o centro das atenções, brindando com taças de Porto envelhecido. Mas quando uma convidada, uma socialite de Cascais, insinuou boatos sobre amigos inadequados, algo estalou. Inadequado é julgar o que não se entende, rebateu ele, voz firme pela primeira vez. O salão murmurou, e Eduardo, presente, arrastou-o para um canto. Você está destruindo nossa reputação. Quem é esse zelador? Um oportunista. João, coração em chamas, confessou, ele é o único que me vê de verdade, pai. E eu o amo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar de talheres distantes. Eduardo virou as costas, murmurando, então prove seu valor sem ele. A separação os dilacerou. João afundou em noites insones, questionando se a confiança que Miguel lhe ensinara era mera ilusão. Ele visitou os vinhedos do Douro em uma viagem de negócios, pisando uvas com pés que doíam de saudade, mas nada preenchia o vazio. Miguel, em Sintra, plantava um novo jardim, um labirinto de bucho dedicado a João, com caminhos que levavam a um centro secreto, simbolizando sua jornada. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, preparava uma reviravolta. Um incêndio florestal,
como nas secas de verão, ameaçou as colinas de Sintra. Chamas lamberam as bordas da quinta, e Miguel, arriscando tudo, liderou a evacuação, salvando não só as plantas, mas artefatos familiares valiosos. Notícias correram como vinho derramado, o zelador herói. João viu a reportagem no jornal online, coração parando ao ver Miguel coberto de fuligem, mas vivo, entrevistado pela RTP, eu protejo o que amo, ponto final. Sem hesitar, ele pegou o carro e dirigiu pela A5, chuva torrencial batendo no para-brisa como lágrimas não choradas. Chegando à quinta enegrecida, encontrou Miguel exausto, sentado no escombro do jardim. Você veio, disse Miguel, voz rouca de fumaça e emoção. João ajoelhou-se na terra chamuscada, pegando sua mão. Eu aprendi sua lição. Confiança não é só sobreviver, é voltar para lutar pelo que importa. O abraço que se seguiu foi um vendaval de alívio, mas a calmaria era ilusória. Eduardo chegou no dia seguinte, helicóptero aterrissando como um deus irado. Você salvou nossa herança, rapaz, concedeu ao ver Miguel, mas os olhos endureceram ao fitar João. E você? Trouxe escândalo para cá. A confrontação foi épica, pai contra filho, tradição contra verdade. João defendeu-se com fúria nova, você construiu um império em solos férteis, pai, mas eu nasci em solo pedregoso. Miguel me mostrou como cultivar ali. Ele não é um segredo, ele é meu futuro. Miguel, ao lado, falou pela primeira vez, Sr. Almeida, eu não quero seu ouro. Quero só a chance de amar seu filho como ele merece, livre. Eduardo, atonito, viu nos olhos dos dois não fraqueza, mas uma força que ele invejara em sua juventude reprimida. A reviravolta veio de onde menos se esperava, a mãe de João, Isabel, uma mulher quieta de origens madeirenses, que sempre observara em silêncio. Ela, que perdera um irmão para o silêncio da sociedade nos anos 70, pegou a mão do marido. Eduardo, lembre-se de como nos conhecemos, contra todas as convenções. Deixe o menino voar. Lágrimas, raras como chuva em agosto, umedeceram os olhos do bilionário. Não foi aceitação imediata, mas uma trégua, fique, Miguel. Mas prove-se no negócio, não só na terra. Assim começou a redenção coletiva. Meses passaram, e o labirinto de Bush floresceu, espelho da relação que se aprofundava. João e Miguel navegavam desafios, olhares na sociedade lisboeta, artigos sensacionalistas no Correio da Manhã, mas cada obstáculo os unia mais. João assumiu um ramo da empresa focado em vinhos orgânicos, inspirado nas lições de cultivo sustentável de Miguel, que se tornou seu sócio informal. Juntos, eles viajaram pelo Alentejo, provando que amor e legado podiam coexistir. Em uma noite de São João, sob fogueiras em Évora, João sussurrou, você me ensinou confiança, mas eu te ensino que falhas são só o adubo para algo maior. Miguel sorriu, beijando sua testa. Nós somos o jardim, amor. E ele é eterno. A quinta de Sintra, outrora prisão, tornou-se lar. Rumores se dissiparam como névoa matinal, substituídos por histórias de resiliência. Eduardo, aos poucos, aprendeu a ouvir fados com novos ouvidos, convidando o casal para jantares onde brindavam não só ao vinho, mas à coragem. João, o filho que falhava em tudo, encontrou seu segredo na terra e no coração de um homem simples. E assim, em Portugal, onde o passado tece o presente, o amor provou ser a videira mais resistente, enraizada, florescendo contra ventos adversos, doce como a melhor colheita tardia. João acordou com o cheiro de terra molhada infiltrando-se pela janela entreaberta do quarto na quinta, um lembrete de que a trégua com o pai era frágil como casca de ovo. O sol de inverno filtrava-se através das persianas de madeira entalhada, pintando listras douradas no assoalho de azulejos pintados à mão, herança de artesãos de Coimbra. Ele se espreguiçou, sentindo o peso leve do braço de Miguel ao redor de sua cintura, um gesto de posse gentil, não possessivo, que ainda o surpreendia pela naturalidade. Bom dia, jardineiro, murmurou João, virando-se para beijar a testa marcada pelo sono. Miguel abriu os olhos, castanhos quentes como café de pastéis de nata, e sorriu. Bom dia, herdeiro. Prontos para o dia? O dia prometia ser o primeiro teste real da nova dinâmica. Eduardo havia convocado uma reunião familiar na sala de jantar, com paredes forradas de retratos de ancestrais, homens de bigodes eriçados e mulheres de mantilhas, todos olhando com olhos pintados que pareciam julgar. Isabel, a mãe, arrumava a mesa com porcelanas de vista alegre, seus cabelos grisalhos presos em um coque elegante, mas os olhos revelavam a fadiga de mediadora. Seja paciente, João, dissera ela na véspera, enquanto passeavam pelo pomar de laranjeiras. Seu pai é como essas árvores, raízes profundas, mas precisa de tempo para dar frutos doces. João assentira, mas por dentro, o medo roía, e se o pai recuasse, exigindo sacrifícios que ele não podia fazer? Miguel,
vestida em uma camisa limpa mas simples, camisa de linho que cheirava a sabão de Marselha, sentou-se ao lado de João, as mãos entrelaçadas sob a mesa em um gesto de solidariedade invisível. Eduardo entrou por último, imponente em terno de lã italiana, o relógio de ouro ticando como um coração mecânico. Bom, vamos ao que interessa, começou ele, desdobrando papéis com projetos para expandir as exportações para a Ásia. João, você cuida da parte criativa, novos blends inspirados em suas ideias recentes. O tom era neutro, mas carregado, ele evitava olhar diretamente para Miguel, como se o zelador fosse uma anomalia no quadro. Miguel, porém, não se encolheu. Senhor, se me permite, os solos asiáticos são como os nossos, precisam de blends que respeitem o terroir local. Talvez algo com notas de jasmim, como as flores daqui. A sugestão pairou no ar, e por um segundo, Eduardo franziu a testa, mas então assentiu devagar. Interessante. Você conhece terra, rapaz. Mas isso é negócio, não jardinagem. Foi o mais próximo de um elogio que João já ouvira, e ele sentiu um surto de orgulho por Miguel, cuja confiança emanava como o aroma de terra após a chuva. A reunião prosseguiu, com discussões acaloradas sobre rótulos e mercados, e pela primeira vez, João contribuiu sem o tremor habitual na voz. Ele propôs um vinho, raízes escondidas, simbolizando amores não vistos, e explicou com paixão, é sobre o que cresce no subsolo, invisível mas essencial. Isabel sorriu, tocando sua mão, Eduardo grunhiu aprovação. Mas a harmonia era ilusória, como o sol de inverno que aquece mas não dura. Após o almoço, bacalhau à brás preparado pela cozinheira de família, um telefonema de Lisboa mudou tudo. Era o advogado da empresa, alertando sobre um vazamento na imprensa, um tabloide de terceira, o semanário Segredos de Portugal, publicara uma matéria sensacionalista. Herdeiro gay e o jardineiro, escândalo na Quinta dos Almeida. Fotos granuladas, tiradas às escondidas, mostravam João e Miguel no labirinto de bucho, mãos unidas em um momento de ternura. O mundo, ou pelo menos o mundinho das elites portuguesas, explodia em fofocas. João sentiu o sangue gelar, o telefone escorregando de sua mão. Eduardo, ao ouvir, empalideceu, depois corou de fúria. Maldição! Isso vai afundar as ações. Acionistas no Brasil já ligam, questionando a estabilidade familiar. Ele apontou para Miguel, você trouxe isso para cá. Miguel se levantou, calmo mas olhos flamejantes. Não, senhor. Eu trouxe amor. O escândalo é deles que caçam sombras. Isabel interveio, voz firme como o vinho de mesa de sua ilha natal. Eduardo, pare. Isso não é sobre ações, é sobre nosso filho. E se fugirmos agora, perdemos mais do que dinheiro. Mas o dano estava feito, Eduardo saiu batendo portas, deixando um silêncio pesado. Naquela tarde, João e Miguel fugiram para as praias de Cascais, onde o Atlântico rugia como um aliado furioso. Sentados na areia de guincho, com vento salgado chicoteando os cabelos, João desabafou. Eu sabia que viria, mas dói como se me arrancassem as raízes. Miguel, traçando padrões na areia com um galho, respondeu, lembra da roseira que salvamos do incêndio. Queimada por fora, mas viva por dentro. Somos assim. Deixa o fogo limpar o que não serve. Eles caminharam pela orla, mãos dadas abertamente, um ato de rebeldia em um lugar onde turistas ingleses e famílias locais coexistiam, e pela primeira vez, João sentiu a liberdade como um bálsamo. Obrigado por me ensinar isso, disse ele, parando para beijar Miguel sob o céu que escurecia. Você é minha confiança. De volta à quinta, o conflito se intensificou. Eduardo, pressionado por conselheiros conservadores, propôs um ultimato: case-se com a filha dos Silva, do Porto, ou perca sua posição na empresa. A noiva em questão, Clara, era uma mulher inteligente de olhos verdes, herdeira de uma cadeia de hotéis no norte, mas para João, era uma prisão com véu de tule. Ele recusou, voz trêmula mas resoluta: pai, eu não posso viver uma mentira. Miguel não é uma fase, ele é minha vida. A briga ecoou pelas salas, com Eduardo invocando tradições. Nossa família sobreviveu à ditadura, às crises econômicas. Não vou ver tudo ruir por isso. Isabel, cansada de silêncios, revelou seu próprio segredo. Eu amei uma mulher antes de você, Eduardo. Enterrei isso por nós. Não enterre o nosso filho. A confissão de Isabel foi o catalisador. Eduardo, atordoado, sentou-se no jardim destruído pelo incêndio, onde Miguel o encontrou ao amanhecer. Senhor, eu vim de nada, disse o jardineiro, sentando-se ao lado. Mas aprendi que confiança é perdoar, a si mesmo, aos outros. João perdoou suas ausências. Perdoe-o agora. Horas de conversa se estenderam, de um homem de negócios ou de terra, sendo pontos improváveis.
Eduardo não mudou da noite para o dia, mas plantou a semente da compreensão. Enquanto isso, aliados surgiam das sombras. Um primo de João, Tomás, um artista de rua em Lisboa que sempre soubera da orientação do primo, leu a matéria e postou nas redes: orgulho do meu primo por amar autenticamente. Portugal avança quando amamos sem medo. O post viralizou, com apoio de ativistas da ILGA Portugal e até uma nota do presidente, celebrando diversidade. Clara, a pretendente, ligou pessoalmente: eu sabia, João. E apoio você, vamos ser amigos, não prisão. Esses gestos, como flores inesperadas em solo seco, deram forças. Mas o clímax se aproximava. Uma conferência de vinhos em Porto, o coração pulsante da indústria, seria o palco. Eduardo insistiu que João apresentasse o Raízes Escondidas, mas com Miguel ao lado como consultor. Rumores fervilhavam, jornalistas da SIC Notícias rondavam. No dia, sob os arcos góticos da Bolsa, João subiu ao pódio, coração disparado. Este vinho é sobre raízes que ninguém vê, começou ele, voz e quando. Raízes de amor, de luta contra preconceitos que ainda nos acorrentam, como as muralhas antigas desta cidade. Ao seu lado, Miguel assentiu, e quando João estendeu a mão, ele a tomou, publicamente. Gafes ecoaram, mas aplausos seguiram, liderados por enólogos progressistas. Eduardo, na plateia, sentiu o peito apertar não de vergonha, mas de um orgulho novo. Após o sucesso, o vinho esgotou em minutos, ele abraçou o filho: você ensinou a mim hoje, rapaz. Lágrimas misturaram-se a risos, e naquela noite, em um jantar no Ribeira, com o Douro brilhando, a família se reconectou. Miguel, agora sócio oficial, propôs um brinde, à confiança, a que plantamos juntos. A jornada não terminou ali, desafios persistem, como espinhos em rosas. Mas João e Miguel, entrelaçados como videiras, enfrentam-nos com a certeza de que o amor, em sua forma mais pura, é o segredo para florescer em qualquer solo. Os meses seguintes à conferência em Porto foram um redemoinho de luz e sombra, como o fado que alterna lamentos e esperanças em uma mesma melodia. João e Miguel se mudaram para um apartamento modesto no Bairro Alto, em Lisboa, não o luxo do Chiado, mas um ninho com vista para os telhados vermelhos e o som distante de guitarras portuguesas. Ali, longe da quinta imponente, eles construíam uma rotina: manhãs com café forte e pão de mafra, tardes em reuniões da empresa, noites caminhando pelo Tejo, mãos dadas sob as luzes dos lampiões. É como se estivéssemos plantando nossa própria quinta, brincava João, enquanto Miguel ria, traçando planos para um jardim comunitário no bairro, um oásis verde em meio ao concreto. A aceitação pública crescia, mas não sem custo. Convites para eventos da comunidade LGBTQ+ choviam, um gala no Lisboa Factory, onde João discursou sobre visibilidade em famílias tradicionais, ganhando aplausos de ativistas como os do movimento arco-íris. Mas os atas também surgiam, e-mails anónimos com versos bíblicos distorcidos, chamadas de acionistas conservadores exigindo limpeza na imagem da Almeida Vinhos. Eduardo, agora um aliado relutante, defendia o filho em conselhos: meu herdeiro traz inovação. Amor ou não, ele traz lucros. Ainda assim, João sentia o peso, noites em que acordava suando, sonhando com rejeições passadas. Miguel, o pilar, começava a rachar por baixo. Uma carta chegou de Beja: sua mãe, doente de um mal nos pulmões agravado pela poeira das vinhas, pedia para vê-lo. Venha, filho. Traga o irmão. Deixe o norte para trás. Mas o irmão mais novo, Rui, de 20 anos, ainda lutava com a revelação da orientação de Miguel, uma briga feia por telefone, com acusações de abandonar a família por caprichos. Miguel escondeu a dor, mas João via nas linhas de preocupação ao redor de seus olhos, no jeito como ele podava plantas com mais força do que o necessário. Fale comigo, implorou João uma noite, durante uma tempestade que fustigava as janelas. Você me ensinou a confiar, confie em mim agora. Relutante, Miguel desabafou: eu temo perder tudo de novo. Lá embaixo, sou o filho que fugiu para Lisboa, o gay que envergonha o nome. E se Rui nunca aceitar? E se minha mãe morrer pensando que falhei? As palavras saíram como um rio represado, e João o abraçou, sentindo as lágrimas quentes no ombro. Você não falhou. Você sobreviveu. Vamos para Beja juntos, eu te apoio, como você me apoiou em Sintra. A decisão foi tomada, uma viagem ao sul, não como herdeiro e zelador, mas como parceiros iguais. A estrada para Beja era uma tapeçaria de paisagens portuguesas, planícies alentejanas douradas pelo sol, sobrevoadas por cegonhas, vilas brancas como Monsaraz erguendo-se contra o céu infinito. No carro alugado, um Peugeot modesto, eles cantavam fados antigos no rádio, rindo de desafinações. Mas ao chegarem à casa humilde de adobe, com telhado de telhas curvas e um poço no pátio, a tensão retornou.
A mãe de Miguel, Dona Rosa, frágil em sua cama de ferro, ergueu os olhos nublados. Meu menino. E este é? João, nervoso, estendeu a mão. João Almeida, senhora. Amigo. Mais que amigo. Ela sorriu debilmente, tocando o rosto do filho. Eu sempre soube, Miguel. Seu pai também, no fundo. Mas o mundo é cruel com os diferentes. Rui, no entanto, era uma muralha. Alto e magro, com o mesmo queixo marcado, ele cruzou os braços na porta. Então é isso. Trouxe o ricaço para mostrar como vive agora. A acusação cortou, e quando preconceitos internalizados de uma terra conservadora. Miguel tentou mediar. Rui, ele é bom para mim. Me ajudou a ser eu mesmo. Mas o irmão explodiu, e eu? Quem me ajudou quando você foi embora? Eu cuidei dela sozinho, enquanto você plantava flores para os senhores. A briga escalou, vozes e quanto pelo pátio, atraindo vizinhos curiosos. João, sentindo-se intruso, recuou para o quintal, onde colheitas murchas simbolizavam o conflito. Naquela noite, ao redor de uma mesa com ensopado de grão e pão alentejano, Dona Rosa mediou. Filhos, o Alentejo ensina paciência, como o trigo que espera a chuva. Rui, seu irmão ama como ama. João, você trouxe luz para ele. Dê em tempo. Palavras sábias, mas o ferimento ferveu. Rui saiu batendo a porta, deixando um silêncio cortante. Miguel, devastado, sussurrou para João, talvez eu deva ficar, resolver isso sozinho. Pânico subiu no peito de João, não. Somos um time. Lembra. A reviravolta veio de forma inesperada, como um vento de levante. No dia seguinte, enquanto Miguel ajudava na horta familiar, mãos na terra que o formara, Rui encontrou João sozinho, fumando um cigarro no muro baixo. Porque você? O que um Almeida quer com meu irmão? João, exalando fumaça devagar, respondeu honestamente, eu era um fracasso, rico, mas vazio. Miguel me mostrou que confiança é ação, não herança. Ele me salvou, Rui. Agora, eu quero salvá-lo de se perder na raiva. O irmão, olhos baixos, murmurou, eu tenho medo. Medo de perdê-lo como perdi o pai. E se o mundo machucar? João estendeu a mão, então nós lutamos juntos. Como família. A conversa durou horas, sendo laços frágeis. Rui confessou suas próprias lutas, um namoro secreto com uma rapariga da vila, pressionado pela tradição a se casar cedo. Eu entendo o esconderijo, admitiu. Pela primeira vez, os dois riram, compartilhando histórias de juventudes reprimidas. Quando Miguel voltou, encontrou os dois colhendo tomates, ombros relaxados. O que aconteceu aqui? Perguntou, surpreso. Rui deu de ombros, talvez eu seja menos burro do que pensava. Dona Rosa, da janela, sorriu, seu remédio mais potente. A viagem de volta a Lisboa foi transformadora. Rui os acompanhou por um trecho, prometendo visitas, e Dona Rosa deu a Miguel um rosário antigo, para proteção, não prisão. Em casa, o casal se reconectou com uma intensidade renovada, passeios pelo Jardim da Estrela tornando-se rituais de gratidão. Mas o destino, sempre tramando, preparava outra prova, um rival nos negócios, o mesmo que orquestrara o plágio na universidade, agora sabotava-o raízes escondidas com falsos relatórios de contaminação. Acusações voaram, ameaçando o lançamento internacional. João, testado novamente, invocou a lição de Miguel, confiança é cavar fundo. Eles investigaram juntos, viajando a laboratórios em Coimbra, provando inocência com dados irrefutáveis. Eduardo, envolvido, viu o brilho nos olhos do filho, você cresceu, João. O sabotador foi exposto em uma coletiva de imprensa, e o vinho, purificado pelo fogo da crise, tornou-se um sucesso estrondoso, vendido até na Ásia, com rótulos bilíngues celebrando diversidade. Na quietude que se seguiu, João e Miguel plantaram seu jardim no bairro Alto, um espaço verde para a comunidade, com placas, raízes de todos. Ali, sob o sol de primavera, eles dançaram um fado imaginário, corpos próximos, almas entrelaçadas. Você me ensinou tudo, disse João. Miguel rebateu, não, nós nos ensinamos. Em Portugal, onde o passado sussurra nos ventos, seu amor era a melodia que perdurava. Primavera em Lisboa desabrochava como uma promessa não dita, com jacarandás roxos tingindo as ruas de Alfama e o aroma de sardinhas assadas misturando-se ao sal do rio. João e Miguel, agora uma dupla reconhecida nos círculos progressistas, inauguraram um jardim comunitário com uma cerimônia simples, crianças do bairro plantando mudas, ativistas discursando sobre inclusão, e Eduardo cortando a fita com mãos que tremiam levemente de emoção contida. Para um futuro enraizado na verdade, proclamou ele, e os flashes das câmaras capturaram o momento,
não como escândalo, mas como triunfo. Mas sob a superfície, sombras se alongavam. O segredo de Miguel emergiu em uma tarde chuvosa, quando um envelope amarelado chegou pelo correio, endereçado apenas a O Jardineiro de Sintra. Dentro, uma foto desbotada, Miguel jovem, braços ao redor de um rapaz de traços semelhantes ao seu, ambos em uniformes de uma escola técnica em Beja. Ao verso, uma caligrafia trêmula, saudades do nosso Pedro. Ele se foi há 10 anos hoje. Você sabe porquê? João encontrou Miguel no jardim, encolhido sob o gazebo de ferro forjado, lágrimas misturando-se à chuva. Quem é Pedro? Perguntou suavemente, sentando-se ao lado sem invadir. Miguel hesitou, voz rouca, meu primeiro amor. Meu irmão de alma, não de sangue. Nós crescemos juntos nas vinhas, sonhando com Lisboa. Ele era tudo. Mas quando nossos pais descobriram, Pedro não aguentou a vergonha. Fugiu para Faro, envolveu-se com gente errada. Uma overdose, aos 19. Eu culpo a mim mesmo, por não lutar mais forte, por deixá-lo ir sozinho. As palavras saíram como espinhos arrancados, e João sentiu o coração se partir. Você era uma criança, Miguel. Como pôde carregar isso sozinho todos esses anos? O abraço que se seguiu foi um porto seguro, João murmurando promessas de cura enquanto a chuva lavava o passado. A revelação abalou o equilíbrio frágil. Miguel mergulhou em um silêncio reflexivo, questionando se merecia a felicidade com João. E se eu trouxer má sorte? Pedro merecia mais, e eu falhei. João, determinado, planejou uma viagem de luto, para Faro, onde o mar Mediterrâneo encontrava o Atlântico em uma dança eterna. Vamos honrá-lo juntos, disse. Plante uma memória, não uma culpa. Em Faro, sob o sol ardente da Ria Formosa, eles caminharam pelas dunas, Miguel espalhando cinzas simbólicas, pétalas de rosas secas, nas ondas. Adeus, amigo, sussurrou ele. Eu vivo por nós dois agora. João, ao lado, sentiu a ferida se fechar, como terra cicatrizando após a enxada. De volta, o conflito externo escalou. O rival exposto, um homem chamado Vasco Mendes, de uma vinícola concorrente no Dão, não se rendeu. Ele processou Almeida Vinhos por difamação, alegando que as acusações de sabotagem eram uma manobra para monopolizar o mercado orgânico. O tribunal em Lisboa virou circo, advogados empoados citando leis antigas, repórteres da TVI acampando na porta. Eduardo, furioso, contratou os melhores, mas o stress o derrubou, um ataque cardíaco leve durante uma audiência, deixando-o hospitalizado no Hospital de Santa Maria. Cuide do império, filho, murmurou ele da cama, tubos serpenteando como vinhas selvagens. E cuide dele. João assumiu o leme, mas o pânico o consumia. Reuniões noturnas, decisões sobre fusões com produtores do Minho, tudo enquanto Miguel o ancorava, lembra da confiança. Um passo de cada vez. Mas a pressão rachou alianças. Um tio-avô conservador, tio Manuel, de Braga, retirou investimentos, não põe dinheiro em sodomia disfarçada de progresso. A mídia dividiu-se, o público elogiava a resiliência Kier, enquanto o observador questionava a decadência moral da elite. João, exausto, confrontou Miguel em uma briga rara, e se perdermos tudo? Você volta para a terra, mas eu sou nada sem isso. Miguel, ferido, rebateu, então sou nada para você. Só o zelador que te salvou uma vez. A discussão ecoou pelo apartamento, portas batendo como trovões. João saiu para o Tejo, caminhando pelas margens escuras, questionando se o amor suportava tanto peso. Horas depois, Miguel o encontrou no mirador de Santa Catarina, onde guitarristas tocavam morna cabo-verdiana. Desculpe, disse ele, voz quebrada. Meu medo de perder Pedro me faz temer de perder. Mas você é a minha raiz agora. Eles se reconciliaram sob as estrelas, beijos suaves selando o perdão, mas a lição doía, o amor exigia vigilância constante. O clímax judicial chegou em um dia de verão sufocante. No tribunal do Terreiro do Paço, com o arco da Rua Augusta ao fundo como testemunha estoica, João testemunhou, expondo e-mails falsificados de Vasco. Miguel, chamado como testemunha, descreveu a sabotagem nos vinhedos, eu vi as raízes envenenadas, como veneno em relações. Sua honestidade simples desarmou o juiz, e o caso foi arquivado, com Vasco multado e humilhado. Eduardo, recuperado, assistiu da primeira fila, bom trabalho, rapazes. O abraço triplo na saída foi simbólico, família redefinida. Com a vitória, veio crescimento. Miguel iniciou terapia com um psicólogo em Lisboa, processando o luto por Pedro, enquanto João fundou uma bolsa para jovens LGBTQ+ rurais, inspirada na jornada de seu amor. Dona Rosa visitou, trazendo Rui e pães de Alentejo,
e a mesa do bairro alto ecou de risos. Eduardo, em uma reviravolta pessoal, doou para a Ilga, murmurando, melhor tarde do que nunca. Sob o céu de Lisboa, João e Miguel colheram seu jardim, flores para todos, raízes profundas. O segredo da confiança, disse João, é compartilhá-la. Miguel sorriu, e cultivá-la diariamente. Seu amor, testado pelo fogo, era agora uma videira eterna. O outono retornou a Portugal com um manto de folhas avermelhadas, como se o país inteiro vestisse o luto dourado das vindimas. João e Miguel, fortalecidos pela vitória judicial, expandiram o jardim comunitário para um projeto maior, Raízes Livres, uma rede de hortas urbanas em bairros marginalizados de Lisboa e Porto, financiada pela Almeida Vinhos com foco em sustentabilidade e inclusão. Inaugurações lutavam, em Moraria, imigrantes de Moçambique e Brasil plantavam juntos, em Belém, idosos recordavam receitas ancestrais. Isso é legado de verdade, dizia João em entrevistas à Antena 1, com Miguel ao lado, modesto mas radiante. Mas o sucesso amplificava vozes antigas. Rui, o irmão de Miguel, chegou a Lisboa para um estágio na empresa, uma chance oferecida por Eduardo como ponte de reconciliação. Aos 20, com olhos curiosos e mãos ainda marcadas pela terra de Beja, ele se instalou em um quarto sobrado, navegando a cidade com o mapa mental de um forasteiro. Tudo é tão barulhento aqui, confessou Miguel durante um jantar de cataplana no cais do Sodré. Mas bonito. Como você. A proximidade reacendia laços, noites jogando dominós, Rui aprendendo a misturar blends de vinho, Miguel ensinando-o a navegar sua própria identidade. Eu namoro a rapariga de Faro agora, revelou Rui. Mas abertamente. Graças a você e João. Isabel, a mãe de João, florescia em seu papel de matriarca moderna. Após sua confissão, ela se voluntariou na Associação de Mulheres LGBTQ+, em Madeira, viajando para palestras onde compartilhava: amor não tem gênero, tem coração. Uma ligação noturna a pegou de surpresa: mãe, venha para a Vindima no Douro. Traga histórias. Ela chegou de trem, véu de viúva trocado por um chal colorido, e nas encostas vinícolas, colheu uvas com Dona Rosa, as duas mulheres tecendo amizade sobre amores perdidos e encontrados. Nossos filhos nos salvaram, disse Isabel, suco roxo manchando as mãos. Mas a crise veio de dentro. João, o eterno questionador, começou a duvidar de si. O espelho refletia um homem de 26 agora, com linhas de preocupação ao redor dos olhos azuis, e ele se perguntava: sou eu mesmo, ou só a versão polida que Miguel ajudou a criar? Pressão de viagens, a Paris para feiras de vinhos, a Nova Iorque para parcerias, o isolava, noites em hotéis solitários onde imãs de Miguel pareciam distantes. Você está mudando, escreveu ele uma vez, após João cancelar uma visita. Ou sou eu que não acompanho? O medo de estagnação crescia, e quando falhas passadas. A ruptura iminente explodiu durante a vindima no Douro. João, exausto de negociarem com produtores teimosos, discutiu com Miguel sobre o futuro: quero expandir para o mundo, mas você ama a terra quieta. E se eu te arrastar para longe? Miguel, coberto de poeira, rebateu: eu te sigo, mas não perca quem é no caminho. Você não é só o Almeida, é o homem que planta comigo. A briga culminou em silêncios, João dormindo no quarto de hóspedes da Quinta de Oriense, ouvindo o rio murmurar acusações. Eduardo, visitando para supervisionar, notou a fratura. Filho, amor é como vinho, precisa de tempo para respirar. Ele chamou Miguel para um passeio pelas vinhas ao amanhecer, os dois homens, um de terno, outro de botas, caminhando em paralelo. Eu fui duro com ele. Não repita meus erros. Diga o que sente. Miguel, inspirado, confrontou João no terraço: eu tenho medo de te perder para o mundo grande. Mas mais medo de te prender. Vamos crescer juntos, não separados. Lágrimas caíram, e o beijo de reconciliação foi como o primeiro gol de um novo vintage, revigorante, promissor. Rui, testemunha silenciosa, cresceu na crise. Ele iniciou um romance com um colega de estágio, um rapaz de Guimarães, e pediu conselho a João: como você soube que era real? João, humilde, respondeu: quando dói, mas você escolhe ficar. O conselho ecoou, e Rui saiu do armário para a família em uma chamada de vídeo, com aplausos virtuais de Beja a Lisboa. Dona Rosa chorou de orgulho: meus meninos, livres como o vento alentejano. A crise de identidade de João se resolveu em uma viagem solo a Sintra, onde tudo começara. No jardim reconstruído, ele enterrou uma carta para seu eu antigo: você falhava porque se escondia. Agora, floresça. Voltando, propôs a Miguel: vamos para o mundo, mas com raízes aqui. Eles planejaram uma sabática, 6 meses viajando por vinhedos da Toscana à Califórnia, documentando histórias de amores resilientes para um blog da empresa.
Enquanto isso, Isabel e Dona Rosa C.O. fundaram um clube de leitura em Lisboa, focado em autoras quer portuguesas como Maria Teresa Horta. Eduardo, surpreendendo todos, juntou-se a uma sessão, lendo trechos com voz grave: talvez eu precise aprender a dançar esse fado novo. A família, outrora fragmentada, descia-se em tapeçaria rica. No jardim do Bairro Alto, sob folhas caindo, João e Miguel plantaram uma nova muda, uma oliveira, símbolo de paz duradoura. O segredo, disse João, é equilibrar as raízes com as asas. Miguel assentiu, e voar juntos. Seu amor, maduro agora, era o vinho envelhecido, complexo, profundo, eterno. Inverno envolveu Portugal em um abraço gelado, com geadas leves nos vinhedos do Douro e luzes de Natal piscando nas ruas empedradas de Óbidos. João e Miguel, embalados pela decisão da viagem, preparavam malas com o entusiasmo de quem planta sementes em solo virgem. Toscana primeiro, azeites e renascimentos, planejava João, enquanto Miguel empacotava sementes portuguesas, para trocarmos histórias, não só vinhos. A despedida da família foi um banquete no Chiado, Eduardo assando leitão à bairrada, Isabel e Dona Rosa trocando receitas de doces de amêndoa, Rui trazendo seu namorado para um brinde tímido. Voltem inteiros, disse Eduardo, abraçando os dois, um gesto que valia mais que ações. A sabática foi um bálsamo. Na Toscana, entre colinas de ciprestes, eles se hospedaram em uma vila em Chantilly, colhendo uvas tardias com vinicultores locais que compartilhavam contos de amores proibidos na era fascista. Aqui, o vinho guarda segredos, disse um enólogo idoso, e quando as lições de Miguel. Noites eram passadas em piazzas, dançando tarantelas adaptadas, corpos sincronizados como raízes entrelaçadas. Em Napa Valley, sob céus vastos, João enfrentou sua insegurança final, uma palestra para produtores americanos sobre amor e legado na vinicultura. Com Miguel na primeira fila, ele falou: eu era um filho falhado até aprender que confiança é vulnerabilidade compartilhada. Aplausos choveram, e um produtor que era os convidou para um jantar íntimo, sendo rede global. Mas a viagem não foi só idílio, conflitos menores estavam. Em Bordeaux, uma tempestade isolou-os em um château, forçando conversas profundas. Miguel confessou medos residuais de Pedro, João admitiu ansiedades sobre paternidade futura, a adoção, talvez, em uma Portugal cada vez mais acolhedora. Quero filhos que saibam amar sem medo, disse João. Miguel, olhos brilhando, respondeu: então plantemos essa semente também. A resolução veio em uma vinha espanhola na Rioja, onde, sob estrelas ibéricas, eles trocaram votos informais, anéis simples de prata, gravados com raízes eternas. De volta à casa, 6 meses depois, encontraram um país mudado, e a si mesmos também. O Raízes Livres expandira para 10 cidades, com Rui gerenciando o ramo no sul e Eduardo, aposentando-se parcialmente, nomeou João CEO, com Miguel como diretor de sustentabilidade, vocês dois, o coração e a terra da empresa. A família cresceu, Dona Rosa mudou-se para Lisboa, alugando um quarto perto, Isabel organizou uma união simbólica para o casal em Sintra, com fado ao vivo e azulejos como testemunhas. Não é lei, disse ela, mas é amor. O legado se eternizava. João escreveu um livro, Videiras do Coração, Memórias de Superação, que virou best-seller, doado para bibliotecas rurais. Miguel palestrou em escolas, ensinando jovens que confiança começa na terra sob seus pés. Rui, agora abertamente gay, casou-se em uma cerimônia alentejana, com João como padrinho. Eduardo, em seus momentos quietos, visitava o túmulo de sua mãe em Mafra, sussurrando: eu aprendi, mãe. Amar é o maior império. Anos se passaram, como safras sucedendo-se. João e Miguel adotaram um menino de uma casa de acolhimento em Setúbal, batizado de Pedro em homenagem, ensinando a plantar e a amar. A Quinta de Sintra, restaurada, virou centro de retiros para casais LGBTQ+, com o labirinto de Bush como labirinto de cura. Em noites de lua cheia, eles sentavam ali, mãos unidas. De falhas a flores, refletia João. Miguel sorria: o segredo era você, e nós. Em Portugal, terra de poetas e mares, seu amor era a história contada ao redor de fogueiras, de um bilionário falhado e um zelador sábio, sendo confiança do caos. E assim, o ciclo continuava, plantando, crescendo, florescendo para sempre.